Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 209. A Gênese, capítulo 15, curas, é o tema de agora. Depois nós temos cegos de Betsaida, os 10 leprosos, paralíticos, tem muita coisa pela frente aqui. Curas. Então, tem uma parábola que diz assim, uma parábola ou um relato de São Mateus, não, São Marcos, porque não é parábola, é uma descrição de São Mateus. Mateus, ele na Bíblia, ele deixou escrito assim, ó. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio médico e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia, se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse, quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Jesus, olhava em torno de si e a procurara daquela e, em for de si, à procura daquela que o tocara. A mulher que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ficará curada da tua enfermidade. Então, mais um caso desse que nos prova, né, a autenticidade, é óbvio, jamais discordamos, quem somos nós para discordar da autenticidade, da veracidade, do poder do mestre. É apenas um estudo isso, mas a gente tem que usar alguns termos que condiz com o nosso nível aqui. Mas mais uma vez nós deparamos com a grandiosidade do mestre que, mesmo em meio à multidão, vamos pensar, 200 pessoas, ele os conheciam um a um. Qual pastor, Maria, não conhece as tuas ovelhas? Quando Maria de Magdala o procura na casa de Pedro, pela primeira vez, e que ela empurra a porta, e a claridade da lua que refletia-se naquele lago mostrava o semblante do Cristo sereno, puro como uma relva,
e mediante o barulho da porta que se rangia, ele olha e ali Maria de Magdala, aquela que por todos era tida como a maior prostituta do tempo. E ela o sauda, Rabone. E ele, Maria, oh Maria. Mas Rabone, conheces-me porventura, oh Maria? Qual pastor que não conhece todas as tuas ovelhas? Rabone, em hebraico, em aramaico, mestre, meu mestre. Se você quiser, se você quiser pronunciar meu mestre, você pode. Se não, mestre significa Rabone em aramaico, o idioma pátrio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observemos aí que Jesus tinha controle de tudo que lhe acontecia à sua volta. Os fluidos, ele os conhecia um a um. A intensidade, a fé, o merecimento, o amor, o equilíbrio, a quantidade de mérito, a quantidade de fé, a autenticidade da fé, a autenticidade do amor, ele os conhecia todos. Tanto é que atrás dele, aquela senhora que sofria 12 anos uma hemorragia, provavelmente uma hemorragia nos órgãos genitais, é natural, que a gente respeita, tocou em suas vestes, e só dela tocar, é óbvio que consta-se que ela tocou, mas ela não precisaria nem tocar, porque ele sabia que ali ela se encontrava. É o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Jesus veio para os enfermos. E justamente por não concordar com essa questão, que esses dias em um vídeo disse que Jesus é o mestre dos mestres. Presta atenção no que eu vou dizer agora, com todo respeito. Eu disse, Jesus é o mestre dos mestres. Jesus não veio para os sãos, porque aqui na terra não existe sãos, e sim enfermo. Disse também que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Cristianismo aquele os quais o catolicismo empurrou para debaixo do tapete, e que Hippolyte Léon Denisard Rivail, erguendo esse tapete, permitindo que o cristianismo, sufocado pelo catolicismo, ressurgisse
e que o Espiritismo é a ciência, mãe de todas as ciências, e que não existe sequer uma ciência no mundo que não tenha que se curvar aos pés do Espiritismo. Por esse motivo. Você acha que eu estou me importando com isso? Eu estou relatando para você ver a condição das pessoas. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que as agrada. As pessoas querem ouvir aquilo a si. Por exemplo, esse câncer que você possui é uma praga de Deus. Deus é mau. Mas aqui a pessoa não ouve isso. Você plantou esse giló, agora você tem o direito de colher e comê-lo. Por esse motivo que acabei de dizer, que não preciso repetir, uma pessoa foi e se deletou do nosso canal. É um direito dele. Porque ele queria, eu conheço a pessoa, tá? Eu conheço a pessoa. Vó me mostrou a pessoa plasmada depois, ela plasmou. Eu falei, vó, mas que eu disse? Foi por isso, meu filho, aqui a foto da pessoa. E me mostrou a foto. Eu já tenho essa sensibilidade, vó ainda ajuda com esses ectoplasma, essa ectoplasmia. Mas não se preocupe. Eu falei, vó, mas não estou preocupado não, vó, mas é interessante como que as pessoas querem ouvir aquilo que elas desejam. Mas você também, meu filho. Ih, para. Mas você também é assim, meu filho. Você também é assim. Você, quando vai ao médico, que eles estão ali auferindo a sua pressão, enquanto eles não terminam de oferir a pressão e te dá o resultado, você não se dá por satisfeito. E mesmo assim, você ainda pede para olhar no cronômetro, no aparelhinho. Porque nós somos assim, você entendeu? Então, observemos as qualidades do Cristo. Só que isso aí é insignificante. Essa qualidade do Cristo aí em detectar quem me tocou. Mas, mestre, todo mundo nesse aperto aqui, todo mundo te toca? Não. Alguém me tocou. E aquela mulher vem, se ajoelha aos pés dele e clama: a tua fé te curou, minha filha. Jesus, nesse momento, prova mais uma vez a nós que não existe milagre. E sim, o fenômeno natural que faz parte dos desígnios de Deus, através das tuas leis, do fenômeno natural, onde não existe milagre miraculoso, sobrenatural. Jesus não disse: eu te curei, porque ela não foi curada. Cessou-se o fluxo sanguíneo físico através da fé e do mérito. Mas o fluxo sanguíneo espiritualmente, ainda no perispírito e no espírito, se encontrava obstruído pelas energias do mestre.
para que ela pudesse sentir mais aliviada, vindo a trabalhar na seara bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, estendendo as mãos a uns e a outros. Porque quantos milhões de seres foram curados pelo Cristo há 2000 anos atrás? E quantos milhões de seres foram criados pelos enviados do Cristo à Terra 2000 anos consequentemente, depois dele, e voltaram a se enfermar e a morrer fisicamente pela mesma enfermidade. Porque não foi só o Cristo quem curou 2000 anos atrás corpos físicos, porque o Cristo nunca curou corpos espirituais. Se ele quisesse, ele podia. Se ele quisesse, ele podia. Mas ele estaria interferindo no livre-arbítrio, na lei do progresso, na lei de evolução do indivíduo. Então ele estaria trabalhando o seu apostolado contrário aos desígnios das leis do Criador. Plantastes, dever teu colher. Terás amparo e proteção divino para que você suporte com resignação, aceitação e humildade. Mas não te será isento. Então, observemos bem quantos milhões de seres se veem em meio a esse processo todo e não conseguem reconhecer. Depois que Jesus retorna ao plano espiritual, quantos milhões de seres nesses 2000 anos tiveram, através dos teus dons mediúnicos, amor excessivo, a oportunidade de curar fisicamente os corpos físicos da humanidade, devido à fé e o merecimento das pessoas, que muitas não sofreram a reincidência, devido à mudança de hábito, de comportamento e de atitude, de caráter e de moral. Mantiveram firmes. Onde elas, manteram firmes. Mas quantas pessoas que, depois do Cristo, se vendo curados fisicamente, e retornando ao mundo da promiscuidade, se enfermaram e vindo ao óbito devido à irresponsabilidade. Então não foi só o Cristo que curou corpos. Milhões de médios posterior a ele tiveram a oportunidade de curar os corpos. Mas devido às negligências, essas pessoas se enfermavam e desencarnavam. E também quantos milhões de pessoas mesmas enfermas do corpo e mesmas enfermam da alma, bebendo conhecimento
das leis de Deus trazidas por Jesus, continuaram enfermas fisicamente e enfermas da alma, mas trabalhando os desígnios de Deus trazido por Jesus, cultivando a resignação, a paciência e a humildade. E que quando deixavam o corpo físico, retornavam à pátria espiritual, reluzentes de luz. Porque tudo está na aceitação, está na humildade, está na resignação. Porque os maiores cânceres, as piores doenças, nós trazemos interiormente. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a maledicência, a avareza, a fantasia, a ilusão, os pensamentos desgovernados. Enganem a quem quiser, mas não enganem a si próprios. Isentando-se Deus de tudo isso, porque se Deus já nos concedeu o atributo da inteligência, porque Ele sabia que seria da responsabilidade de todos os seres não só conquistar esse atributo que se chama inteligência, justamente para que se policiassem. Porque a inteligência, ou melhor, a consciência, é o nosso advogado. A consciência é o nosso juiz. A consciência é Deus dentro de nós, que não julga e que não condena. Você mesmo reconhece que o que acabastes de fazer se condiz com os desígnios de Deus ou não. Ninguém precisa te dizer: errastes, você não presta. Ninguém precisa acusar ninguém. Por isso que Jesus nos disse: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. É óbvio que nunca tivemos o direito de acusar ninguém, porque todos nós trazemos em nós o juiz de paz e o promotor de acusação. Você sabe que praticastes o erro. Você sabe que praticastes o bem. Se não colocas em prática, é porque subestimas as capacidades de Deus e as tuas capacidades. Então nós observamos a importância não só da fé, mas a fé raciocinada, a fé acompanhada de obras, porque a fé sem obra, ela é nula. A fé sem obra, ela não tem sentido e significado algum. Não adianta dizer: eu tenho fé,
Mas se você ali ajoelhado em cima de uma banqueta e com o colário ali rezando o terço, e 300 Ave Maria, 300, todo respeito. Não adianta verbalmente. Jesus muito mais nos ensinou através do exemplo do que do proselitismo. Os grandes nunca nos ensinaram insistindo conosco: faça assim que está certo. Faça assim que estarás agindo corretamente. Não. Eles demonstravam através das atitudes. E quem quisesse segui-los, que seguisse. É o direito de cada um de seguir e de não seguir. Isso é lei imutável de Deus. Vamos para o próximo vídeo.